Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mecanismo de transdução de sinal através de receptores de superfície celular. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de receptores de superfície celular e como eles atuam na sinalização celular de uma maneira geral. Então, aqui a gente tem uma visão geral dos tipos de receptores, então, tanto receptores de superfície quanto receptores intracelulares, mas o foco são os receptores de superfície celular, que vão se ligar com mensageiros químicos, que são moléculas hidrofílicas e tem aquela dificuldade termodinâmica para atravessar a membrana plasmática. E também quando o mensageiro químico é uma molécula grande demais para atravessar a membrana, ela vai precisar de um receptor de superfície celular. E essas moléculas que se ligam a esses receptores, elas são chamadas de ligante. E que pode ser tanto um agonista quanto um antagonista. Um agonista é um ligante que ativa uma via de transição de sinal quando está ligado ao receptor, e já o antagonista, ele vai impedir essa via de transição de sinal. Existem agonistas e antagonistas, tanto fisiológicos, que são moléculas de ocorrência natural, como também sintéticos de ação farmacológica, né? E esses receptores, eles podem estar agrupados em três classes principais. São elas os receptores acoplados a canais iônicos, receptores acoplados à proteína G e receptores acoplados a enzimas. Existem outros receptores que não estão em nenhuma dessas classes e que a gente pode depois exemplificar eles no futuro. A primeira classe são, então, os receptores acoplados a canais iônicos, também conhecidos como canais iônicos controlados por ligantes ou receptores ionotrópicos. Eles estão envolvidos na sinalização sináptica rápida entre células nervosas e outras células-alvo, que são eletricamente excitáveis, como acontece na junção neuromuscular. E esse tipo de sinalização ele é mediado por um pequeno número de neurotransmissores que vão abrir ou fechar temporariamente o canal iônico, que é formado pela proteína canal aqui receptora. Se o íon que permeia, né, que entra na célula, é um cátion, o que acontece é que vai ser gerado uma probabilidade aumentada de um potencial de ação. Então, é considerada uma sinalização excitatória. Já quando o íon envolvido é um ânion, isso vai hiperpolarizar a membrana e dificultar a probabilidade da geração de um potencial de ação, portanto, é uma sinalização inibitória, certo? Existe uma vastidão de moléculas que podem se ligar a esses tipos de receptores, incluindo a serotonina, GABA, glutamato, purina e a própria acetilcolina, né, que seriam os receptores nicotínicos da acetilcolina, que são ionotrópicos. E esses receptores, eles vão, como eu falei, estar associados com essa sinapse rápida. Mais à frente a gente pode exemplificar esses receptores. A segunda classe aqui são os receptores acoplados à proteína G. Esses receptores, eles atuam indiretamente, pois o mensageiro ligado a esse receptor, ele vai se acoplar ao efetor, né, a proteína efetora, através da proteína G, que é uma proteína de ligação ao GTP, por isso chamada de proteína G, e vai ser intermediária desse tipo de sinalização celular. Nesse caso, se a proteína efetora for uma enzima, vai alterar a atividade dessa enzima, mas também pode ser um canal,
e daí altera a permeabilidade da membrana a íons. Então, tudo vai depender da proteína efetora. E nós temos aí uma gama bem grande de tipos de proteína G e, portanto, nós vamos ter vários tipos de sinalização a partir de receptores associados à proteína G, que também são chamados de receptores metabotrópicos. Eles vão mediar a maioria das respostas a sinais de origem externa ao organismo, assim como sinais vindos de outras células, incluindo hormônios, neurotransmissores, mediadores locais. Os nossos sentidos da visão, olfato e paladar dependem exatamente desse tipo de receptor. Existem mais de 800 receptores listados desse tipo, GPCR, que seria da sigla em inglês, receptores acoplados à proteína G. E pequenos peptídeos podem se ligar, derivados de aminoácidos, também ácidos graxos. Isso aí sem falar dos fótons de luz, e todas as moléculas que nós podemos cheirar ou degustar, que também se ligam a receptores do tipo metabotrópicos. Então, realmente, é uma gama bem grande de receptores. E quando o receptor está estimulado pelo ligante, o que acontece é que muda a energia intrínseca do receptor, ele altera sua conformação e dessa forma ele consegue ativar a proteína G. E a ativação da proteína G é que vai deflagrar a ativação da proteína efetora, que, como eu disse, pode ser uma enzima ou um canal. A estrutura desses receptores, elas são generalistas, então são muito parecidas, apesar de ser uma gama de moléculas diferentes que podem se ligar a esses receptores. Eles têm uma estrutura muito parecida, com 7 loops, com 7 regiões transmembrana que vão formar um receptor que tem uma estrutura cilíndrica e que geralmente no centro é que se liga o ligante, na porção do domínio extracelular do receptor. A estrutura desse receptor é bastante estudada, chegou a ganhar um Nobel de Química em 2012, pelos pesquisadores Letkovics e Kubica, onde eles estudaram a estrutura do receptor beta-adrenérgico, e aqui está mostrado em vermelho, e a sua interação com a proteína G, que é esse complexo aqui em verde, azul e amarelo. E essa proteína, ela tem, esses tipos de receptores, eles têm muito estudo exatamente pelo fato de atuarem em diversas, mediarem diversas respostas de sinalização, e, portanto, ter um foco muito grande da indústria farmacológica, onde quase metade dos medicamentos atuam em receptores metabotrópicos. A gente vê aqui que para o mesmo sinal nós podemos ter receptores diferentes, então ainda tem essa questão. Só para epinefrina nós temos 9 tipos de receptores diferentes, para acetilcolina pelo menos 5 tipos de receptores diferentes, para serotonina 14 tipos diferentes. E esses diferentes tipos de receptores para o mesmo sinal, eles geralmente são expressos em tipos celulares diferentes e vão induzir respostas diferentes. E ainda existem aí 150 genes que codificam receptores metabotrópicos que não se sabe ainda qual o ligante que liga. Portanto, existe aí alvo de estudos para um bocado de tempo. E a base desse mecanismo, como eu falei, é exatamente essa. Quando o ligante ele se liga ao receptor, ocorre uma alteração da estrutura do receptor e essa alteração promove a ativação da proteína G, que vai trocar o GDP pelo GTP. O hormônio, então, a molécula sinalizadora, o ligante, se liga ao receptor. Esse receptor ele vai alterar a sua conformação e, ao alterar a sua conformação,
ativa a proteína G e a proteína G vai trocar o GDP pelo GTP e ativada então a subunidade alfa da proteína G pode transitar pela membrana até encontrar a proteína efetora, que como eu falei, pode ser uma enzima ou pode ser um canal. Existem vários tipos de proteína G, portanto, cada uma delas vai ter uma proteína-alvo e vai desencadear um mecanismo de sinalização celular e que a gente vai poder tratar de cada um deles mais à frente, separadamente, especificamente. E por último, nós temos aqui o mecanismo de sinalização deflagrado aqui por receptores acoplados a enzimas. Então, aqui nós temos o tipo sinase, né? Então, nós temos aqui as tirosinas, tirosina quinase, guanilato ciclase, serina treonina quinase. Então, são as sinases de uma forma geral, aonde o receptor ele é um receptor proteico transmembrana também, que tem um domínio de ligação com o ligante específico para o ligante e um domínio catalítico com as suas respectivas atividades, seja guanilato ciclase, tirosina quinase ou serina treonina quinase. Mais à frente também nós podemos exemplificar esses tipos de receptores. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.